Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso cultinho do Rafinha, dessa vez episódio número 14. Estamos aqui para testando, novos instrumentos aqui hoje, fazer uma atualização. E hoje a gente vai ressaltar um tema muito interessante, mas vamos começar com uma oraçãozinha. Senhor, meu Deus, meu Pai, que esse culto, Senhor, seja teu, Pai, que venha o Senhor aqui falar, Senhor. Porque o ser humano, Pai, sem Ti, Pai, não é nada, Senhor. Venha fazer, Pai, o Seu culto aqui hoje, Pai, não só do Rafinha, Senhor, mas que, Pai, só venha ser a minha imagem aqui, Senhor. Venha ser o Senhor falando, em nome de Jesus, Pai. Toda a honra dessa palavra, Senhor, que foi revelada a mim, Pai, por meio do Espírito Santo, seja Tua, meu Pai. Que o Senhor venha pregar, Pai, com amor, Pai, para o Seu povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Amém? Glória a Deus. Nossa palavra está em Lucas 12, 22. Lucas 12, 22. Lucas 12, 22. A gente vai falar um pouquinho sobre o amor de Deus, um amor que Ele salva, um amor que compreende, um amor que é muito admirável. É um amor muito incrível, o amor de Deus. Então vamos ver aqui. Então, voltando-se para seus discípulos, Jesus disse: Por isso lhe digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer ou com o corpo. Se terão o suficiente para comer ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que a comida e o corpo é mais do que a roupa. Até aí. Eu acho muito interessante essa passagem, né? Mesmo que aqui só esses dois versículos não pareça muita coisa, mas é uma passagem que vai falar muito pra gente. Ele vai falar pra gente não se preocupar com o dia de amanhã, né? Porque ele vai prover tudo. Mas, além da provisão, cadê o amor de Deus nessas pequenas passagens? Então, vamos analisar aos poucos. No versículo 23. Pois a vida é mais do que a comida. Em outra tradução, vem falar o seguinte. Pois a vida é mais que a comida e o corpo mais que a roupa. Beleza, a mesma tradução. Mas a vida é mais do que a comida e o corpo é mais do que a roupa. É muito interessante esse negócio aí que Jesus vem dar pra gente, porque isso nunca foi dito antes na Bíblia, né? Ele foi a primeira pessoa que realmente tocou nesse assunto de que uma coisa vale mais do que a outra. A gente coloca Deus acima de tudo, logicamente. No Velho Testamento a gente tem vários profetas colocando Deus acima de tudo, mas a gente nunca viu uma colocação de coisas comum. Então Jesus vem falar isso daí pra gente, que o corpo é mais precioso do que a roupa, assim como, sei lá, o estômago é mais precioso do que a comida. E eu acho muito interessante isso, porque Deus ele vai relatar a mesma coisa com a gente. Sabe, o que é... Vamos mudar de assunto, depois a gente volta para isso, mas tenha isso como base. A salvação. A salvação, ela é feita por meio da fé, né? Quem fede em Jesus Cristo. E daí depois vai falar em Tiago, vai falar que a obra também, tananã. Mas vamos falar, a salvação, ela é unicamente pela fé em Jesus. Isso daí é ponto. A salvação, ela não vem a ser por obras. Então, isso daí que é o precioso do Senhor, porque uma coisa que vem atrapalhando muitas pessoas hoje em dia é em relação às obras. As pessoas elas querem ter obras, elas querem fazer coisas boas e muitas vezes acaba se desviando do caminho só para tentar provar alguma coisa, para fazer as obras certas, para tentar, sabe, meio que se comprovar para Deus assim, falar, não, eu sou merecedor. Eu acho que é meio instinto humano, né? A gente já entrou em vários dilemas, eu com a minha família, né? Que tipo, você não pode dar alguma coisa pra pessoa, tipo, você não pode receber alguma coisa sem dar algo em troca. Isso daí é meio que já tá na raça humana. A raça humana ela gosta disso. Ela recebe alguma coisa de uma pessoa e logo ela quer dar em troca. Eu não quero receber isso daí aqui de graça. Se eu receber uma gentileza, eu vou dar uma gentileza em troca. E é comum a gente confundir isso daí com a salvação também. Como Jesus nos deu a salvação de graça, normalmente a gente quer dar o que para Ele? Quer dar as obras. E daí a gente se perde nesse paranauê, se a gente é salvo pelas obras, como que funciona esse negócio de obra, como que funciona esse negócio de fé. E é muito interessante a gente relatar isso daí.
Em Tiago, mais para frente vai falar que a gente é salvo pelas obras, que a obra justifica a nossa fé. E de fato, quando a gente vai ver, Jesus ele vem falar que os que me amam me obedecem. E ponto. Então, as obras seria esse obedecer. E esse obedecer não significa que a gente está comprando nossa salvação, mas sim que a gente está comprovando o nosso amor em Cristo. E por meio da fé, a gente vai realizar obras. Por exemplo, eu amo o meu pai. Eu amo meu pai e ele é um bem precioso, mas como que eu provo que eu amo ele? É só ficando quieto e ficar olhando para a cara dele? Não, eu vou dar um abraço, eu vou dar um beijo, eu vou conviver com ele. Da mesma forma, essas obras a gente vai confirmar, a gente vai comprovar na sua fé em Jesus Cristo. Só que é uma petição do Senhor que a gente não viva só pelas obras. Que as obras sejam só uma consequência da nossa fé, que a gente não viva apenas para aquilo, focando em fazer obras, focando em tudo, porque é muito capaz que a gente se desvie do caminho nesse meio, né? Tentar achar que a gente é merecedor de alguma coisa, tentar jogar na cara de Deus, que a gente fez tanto, por que Ele não faz algo por nós? Então, é melhor, se Deus ele coloca aqui pra gente, voltando lá à explicação do início, que é mais precioso o corpo do que a roupa, ele vai dizer a mesma coisa para nós. Eu quero mais você do que as suas obras. Ele vem dizer isso para nós essa noite. Que ele prefere muito mais ter-nos junto com ele do que ter as nossas obras que vão comprovar nossa fé, que vai edificar pessoas. Que ele prefere a gente do que ter todo esse estresse de fazer a coisa certa e estou fazendo errada. Uma coisa é muito um fato assim. Deus ele vai preferir, eu estava até discutindo isso daí com alguns amigos meus, Deus ele vai até preferir uma pessoa que faz a coisa errada, mas focando na coisa certa, do que alguém que faz a coisa certa, mas inclinado porque é mal. Porque um dia, a pessoa que está fazendo a coisa certa, inclinada para o mal, vai cair. E quando cair, nem nada vai trazer essa pessoa de volta. Mas o que está fazendo a coisa errada, focando no certo, Deus ele vai fazer aquela pessoa acertar, e depois que aquela pessoa aprender a acertar, nada vai tirar ela do caminho. Então, que nós focamos essa noite muito mais no amor a Deus, e isso daí vai desenvolvendo depois, vai desenvolvendo em obras, aumentando a fé, a gente foca no amor a Ele, do que simplesmente em querer provar qualquer coisa, em fazer tudo certinho, e fazer tudo na linha, porque se a gente for ver, esse daí era o mesmo erro dos fariseus. Depois a gente vai ver lá em Mateus 23, 1. Então Jesus disse à multidão e seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes. Mas não sigam seu exemplo, pois não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Jesus está falando isso. Jesus, ele é a palavra, ele é o próprio Deus na terra. Se ele está falando o seguinte, que o fardo dele é leve, e que esses fariseus botam muito mais fardo do que o próprio Deus nessas pessoas, quer dizer que muita parte da nossa cobrança, que a gente fica preocupado de seguir a Deus, fica preocupado de fazer a coisa certa todo momento, lógico que tem, uma pausa aqui. Segue o raciocínio, mas uma pausa. A gente não pode calar a voz do Espírito Santo. Quando ele nos adverte de fazer algo correto, a gente vai procurar acertar naquilo, a gente vai procurar corrigir os nossos erros para começar a acertar. Então não tire a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo ele trabalha muito nisso e não pode ser confundido com ele. Mas voltando, quando a gente coloca muito peso em nós mesmos, isso daí não é da vontade de Deus. Ultrapassa o próprio fardo que ele disse que é leve. A gente se torna o fardo leve dele em algo pesado. Se Jesus está falando que eles não movem um dedo para fazer tudo o que eles dizem, e que ele só fica cobrando de outra pessoa, quer dizer que toda essa cobrança para cumprir a lei, Deus não se agrada disso. Porque não é a lei que vai salvar a gente é salvo pela graça. Não é as obras que vai nos salvar, mas é a obra de amor, é a gente ter a obra de fé em Cristo. E eu garanto que muitos cristãos hoje estão achando que estão se perdendo, estão achando que vai para o inferno, mas a gente não é salvo por obras. A gente tem que analisar a caminhada com Cristo, que é algo que vai escalando durante o tempo.
Ele vai saindo de um degrau e vai para o outro, para o outro, para o outro, mas nunca ele vai fazer a gente pular de um degrau básico para algo muito avançado. Ele não quer isso para a gente. E mais para frente ele vai falar o seguinte, Jesus no mesmo capítulo 23 de Mateus. Tolos cegos, o que é mais importante, o ouro ou o templo que torna o ouro sagrado? Ou seja, o que é mais importante, numa analogia, né? O que é mais com o nosso tempo de hoje? Seria o seguinte: o que é mais importante, as obras ou o amor que torna as obras válidas para Deus? Entendeu? É muito mais benéfico a gente ter amor a Deus e fazer obras básicas do que não ter amor a Deus e fazer obras grandiosas. Porque se Deus quisesse que a gente fizesse alguma obra para Ele, isso daí seria meio que não faz muito sentido. Porque tudo que a gente pode fazer, Deus pode fazer 1 milhão de vezes melhor. Não faz sentido a gente fazer algo para Ele. Mas sim que Ele quer algo que a gente possa entregar a Ele, que é o nosso coração, que é o nosso livre-arbítrio de amá-lo incondicionalmente. E mais à frente, né? Porque por mais que eu esteja falando que as obras, elas são muito... que as obras não podem ser confundidas, né, com a salvação, a gente não pode tirar a importância das obras. Porque as obras, por meio da fé e o amor a Deus, vai comprovar meio que o seu ingresso de entrada no céu. Seria a confirmação do seu amor por Deus. E daí em João 14, 21 vai falar o seguinte: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E também os amarei e me revelarei a cada um deles. Entendeu? Então, é uma caminhada. Começa com, primeiro, você vendo que você está errado, você está no mundo. Você se arrepende dos seus pecados, você crê em Deus. Daí entra a fé. A fé, ela vai começar com uma fé pequena. Você vai se entregar mais ao Senhor, você vai crescendo em amor. E mais adiante você vai se entregando e você vai perceber que vai surgir oportunidades ao seu redor de fazer a obra de Deus. E porque como você ama Deus, você ama o seu Pai amado que está no céu, você vai aceitar essas obras e vai fazer elas de livre vontade, por amor a Ele principalmente. Não vai confundir isso daí, botar orgulho no meio, botar mérito, porque Deus não se agrada disso. Então que nós possamos seguir em frente com a fé certa, com as obras cada um no seu caminho, e com a confirmação de que a gente já é salvo em Jesus Cristo. Em outras palavras, só não entra no céu quem não quer, porque Jesus Cristo morreu por todos, mas em favor só de muitos, porque nem todos vão reconhecer a sua morte. Então, a sua expiação, né, a sua justificação pelos nossos pecados. Então, não deixe cair em engano. Não deixe cair em engano. Não é porque você peca que você não vai entrar no reino de Deus, porque todo mundo pecou. Entra no caminho certo, peça para Deus. Se você não tem ainda essa intimidade de pedir para Deus, peça para o seu pastor, para o seu intermediário ali, para quem está te ajudando, para te guiar nesse caminho certo. Eu tenho certeza que Deus vai botar as pessoas certas na sua vida. Amém? Então não deixe cair em engano. Se você segue o caminho de Deus, você está se preocupando com isso. Não se preocupa, porque Jesus morreu por você, você já está salvo. Agora é um caminho, é algo que vai progressivamente sendo alcançado na sua vida. Vai ser as obras, vai ser uma vida em santidade, porque nem eu consigo fazer as coisas certas. Aliás, um exemplo muito bom que eu até falei que eu ia citar aqui hoje, que significa o reino de Deus, né? Um exemplo meu, com a minha mãe. A minha mãe, ela me ama incondicionalmente, ela até falou isso daí pra mim hoje. Ela me ama incondicionalmente, ela me ama de todo o coração dela. Isso daí é um fato. Mas a minha mãe, ela tem uma coisa que ela não gosta de gente suja. Ela não gosta que você, sei lá, não você, mas tipo eu pelo menos, eu como filho eu posso dizer. A minha mãe, se eu não tomei banho, eu não posso chegar perto dela porque ela não gosta de sujeira. Isso daí é fato. Ela me ama com tudo, ela daria a vida dela por mim. Mas se eu chegar sujo perto dela, ela vai me rejeitar. E a mesma coisa é Deus. Deus nos ama incondicionalmente, mas a gente precisa ter uma vida em santificação para poder herdar as promessas dele. E, consequentemente, provar nosso amor por ele. Porque se eu amo a minha mãe e eu quero ficar perto dela, eu vou tomar meu banho, eu vou ter o sacrifício, né, de tomar meu banho. Em outras palavras, seguir a palavra de Deus, obedecer aos mandamentos dele,
E vou poder ficar perto dela porque aí sim ela vai me amar, não que ela vai me amar mais ainda, mas ela vai permitir que eu fique ao redor dela. Assim como o Senhor também, Ele quer ser cercado de santos e não pessoas que pecam deliberadamente e acham que vai ser salvo no Senhor. Então que a gente possa progredir nesse caminho. A fé, ela vai ser progressiva na nossa vida, consequentemente as obras, e que nós possamos viver uma vida em santidade com o Senhor. Amém? Eu espero que tenha deixado claro, em nome de Jesus, que a gente é salvo pela fé. Deus, Ele vai colocar a fé correta no nosso coração, que vai fazer buscarmos a Ele. Amém? Então, não fique aterrorizado. Você já é salvo, Jesus Cristo morreu por nós, graças a Deus, porque senão nem eu seria salvo, e não que eu seja um exemplo de fé, mas que eu não seria salvo de todo jeito. Então, amém. Vamos fazer nossa oraçãozinha aqui para encerrar o cultinho de hoje. Foi uma maravilha, Pai. Muito obrigado. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui Tua palavra, Senhor. Eu fiz o meu trabalho, Senhor, só de comunicar, Senhor, que toda a glória seja Tua, Senhor. Muito obrigado por essa revelação, Pai. Senhor, agora, Senhor, entra a Tua parte, Senhor, de fazer, Pai, no coraçãozinho de cada um que ouviu essa palavra, Senhor, um mover, Pai. Faça que eles foquem, Senhor, naquilo que mais eles sentiram no coração, Pai. Que a luz do Seu Evangelho revele, Senhor, todas as impurezas da nossa alma, Senhor. Para que nós possamos corrigir, Senhor, para que nós possamos ficar limpos para habitar em Seu meio, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ficar limpos no sangue de Jesus Cristo, Pai. Não por causa das nossas obras, não por causa dos nossos méritos, Pai. Porque só o Senhor salva, Senhor, só o Senhor limpa, Senhor, só o Senhor, meu Pai, é capaz de nos fazer novos, Senhor, na Tua presença. Muito obrigado por tudo, Senhor, glorificado seja Teu santo nome, meu Pai. Eis aqui, Senhor, Teu servo, que seja feita a Tua vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por tudo, por esse cultinho, meu Pai. E amém. Muito obrigado pela Tua presença, meus irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo possa interceder por vocês, que Ele possa guiar a palavra no vosso coração e que nós possamos fazer tudo por amor a Ele. Amém? Então fica até o próximo episódio número 15. Amém. Glória a Deus. Até a próxima.